Bom Crioulo, Adolfo Caminha, parte 2. 3. A calmaria equatorial da véspera sucedera, felizmente, uma viração fresca e reparadora, crispando a larga superfície d'água, enchendo as velas e dando a todas as fisionomias um aspecto novo de bom humor e jovialidade. O céu tinha uma cor azul esverdeada, limpo de nuvens, alto e imenso na eterna glória da luz. Avezinhas de colo branco acompanhavam a corveta, pousando na água, trêfegas e alviçareiras, misturando sua alegria ruidosa com o surdo marulhar das vagas num rápido espanejamento das asas. Agora sim, todos regozijavam com a esperança de chegar breve, em paz e salvamento, a Guanabara, lá onde havia sossego e abastança, lá onde a vida corria suave e cheia de tranquilidade, porque se estava perto da família, defronte da cidade, sem os cuidados de quem anda no alto mar, e depois já era tempo. 20 dias a bordejar estupidamente, sem ver um pedaço de terra, uma ilha sequer, passando mal como cão, já era tempo. Só uma pessoa desejava que a viagem se prolongasse indefinidamente, que a corveta não chegasse nunca mais, que o mar se alargasse de repente, submergindo ilhas e continentes numa cheia tremenda. E a velha nau, só ela, como uma coisa fantástica, sobrevivesse ao cataclismo, ela somente, grandiosa e indestrutível, ficasse flutuando, flutuando por toda a eternidade. Era bom crioulo, o negro, Amaro, cujo espírito debatia-se como um pássaro agonizante em torno dessa única ideia. O grumete Aleixo, o que não deixava mais pensar noutra coisa que o torturava dolorosamente. Maldita hora em que o pequeno pusera os pés a bordo. Até então sua vida ia correndo como Deus queria, mais ou menos calma, sem preocupações incômodas, ora triste, ora alegre, é verdade, porque não há nada firme no mundo. Mas enfim, ia se vivendo. E agora? Agora não havia remédio, era deixar o pau correr. E vinha-lhe a imaginação pequeno, com seus olhinhos azuis, com seu cabelo alourado, com suas formas rechonchudas, com seu tom do provocador. Nas horas de folga, no serviço, chovesse ou caísse fogo em brasa do céu, ninguém lhe tirava da imaginação o petis. Era uma perseguição de todos os instantes, uma ideia fixa e tenaz, um relaxamento da vontade irresistivelmente dominada pelo desejo de unir-se ao marujo, como se ele fora de outro sexo, de possuí-lo, de tê-lo junto a si, de amá-lo, de gozá-lo. Ao pensar nisso, o bom crioulo transfigurava-se de um modo incrível, sentindo ferroar-lhe a carne como a ponta de um aguilhão, como espinhos de urtiga brava, esse desejo veemente, uma sede tentálica de gozo proibido que parecia queimar-lhe por dentro as vísceras e os nervos. Não se lembrava de ter amado nunca, ou de haver sequer arriscado uma dessas aventuras tão comuns na mocidade, em que entram mulheres fáceis. Não. Pelo contrário, sempre foi indiferente a certas coisas, preferindo antes a sua pândega entre rapazes a bordo mesmo, longe das intriguinhas e fingimentos de mulher. Sua memória registrava 2 fatos apenas contra a pureza quase virginal de seus costumes. Isso mesmo por uma eventualidade milagrosa. Aos 20 anos, e sem o pensar, fora obrigado a dormir com uma rapariga em Angra dos Reis, perto das cachoeiras. Por sinal, dera péssima cópia de si como homem. E mais tarde, completamente embriagado, bater em casa de uma francesa no Largo do Rossio, donde saíra envergonhadíssimo, jurando nunca mais se importar com essas coisas. E agora, como é que não tinha força para resistir aos impulsos do sangue? Como é que se compreendia o amor, o desejo da posse animal entre 2 pessoas do mesmo sexo, entre 2 homens? Tudo isso fazia-lhe confusão no espírito, baralhando ideias, repugnando os sentimentos, revivendo escrúpulos. É certo que ele não seria o primeiro a dar exemplo, caso o pequeno se resolvesse a consentir. Mas, instinto ou falta de hábito, alguma coisa dentro de si revoltava-se contra semelhante imoralidade que os outros de categoria superior praticavam quase todas as noites ali mesmo sobre o convés. Não vivera tão bem sem isso? Então, que diabo! Não valia a pena sacrificar o gourmet, uma criança. Quando sentisse a necessidade, aí estavam mulheres de todas as nações, francesas, inglesas, espanholas, a escolher. Caía em si, arrependido e frio, escrupulizando as coisas, traçando normas de proceder, enchendo-se de uma ternura por vezes lânguida e piedosa. O olhar irradio no azul,
inconsulte-o. O castigo por causa do Aleixo trouxera-lhe outro prejuízo. No mesmo dia, ele deixou o cargo de gageiro de proa, que afinal era um descanso, um alívio de trabalho. Tudo quanto lhe fizessem estava muito bem feito, conquanto que o deixassem no seu canto, no seu ramerrão. Nunca pedira favores a ninguém. Olha, dizia ele ao Grumete, com uma ironia na voz conselheira, não te metas com oficiais. São muito bons, muito amigos da gente, enquanto precisam de nós. Só enquanto precisam. Mas depois, adeus, hein? Dão-nos com o pé no focinho. Aleixo estava satisfeitíssimo com a vida que ia levando naquele céu aberto da corveta. Querido, estimado por todos, invejado por meia dúzia. Nada lhe faltava, absolutamente nada. Era mesmo uma espécie de príncipezinho entre os camaradas. O menino bonito dos oficiais que o chamavam de boy. Habituando-se depressa àquela existência erradia. Foi perdendo o acanhamento, a primitiva timidez, e quem o visse agora lesto e vivo, acudindo à manobra, muito asseado sempre na sua roupa branca, o boné de um lado, a camisa um pouco coxinho decotada na frente, deixando ver a cova do pescoço. Ficava-lhe querendo bem, estimava-o deveras. Essa metamorfose rápida e sem transição perceptível foi obra de bom crioulo, cujos conselhos triunfaram sem esforço no ânimo do Grumete, abrindo-lhe na alma ingênua de criançola o desejo de conquistar simpatias, de atrair sobre a sua pessoa a atenção de todos. Gabando-se de conhecer o mundo, bom crioulo cuidou primeiro em lisonjear a vaidade de Aleixo, dando-lhe um espelhinho barato que comprara no Rio de Janeiro, para que ele visse quanto era bonito. O pequeno mirou-se e sorriu baixando o olhar. Que bonito o quê? Uma cara de carneiro mocho. Mas não abandonou o trastezinho, guardando-o com zelo no fundo da trincheira, como quem guarda um objeto querido, uma preciosidade rara, e todas as manhãs ia ver-se, deitando a língua fora, examinando-se cuidadosamente, depois de ter lavado o rosto. Bom crioulo compreendeu o efeito da experiência e tratou de completar a educação do marinheiro. Ensinou-lhe como se dava laço na gravata. Gravata não, dizia ele. Isso não se chama gravata, chama-se lenço. Aconselhou que nunca usasse o boné no meio da cabeça. O marinheiro deve usar o boné de lado, com certa graça. E a camisa? Oh, a camisa devia ser um bocadinho aberta para mostrar a de baixo, a de meia. O hábito faz o monge. O Grumete aceitava tudo com um ar filial, sem procurar a razão de todo esse esmero. Via marinheiros imundos, mal vestidos, cheirando a suor, mas eram poucos. Havia os que até usavam essências no lenço e óleo no cabelo. No fim de alguns dias, Aleixo estava outro, e bom crioulo contemplava-o com esse orgulho de mestre que assiste ao desenvolvimento do discípulo. Um belo domingo, em que todos deviam se apresentar com um uniforme branco. Segundo a tabela, o Grumete foi o último a subir para a mostra. Vinha irrepreensível na sua toilette de sol. A gola azul dura de goma, calças boca de sino, boné de um lado, coturnos lustrosos. Bom crioulo que já estava em cima, na tolda, assim que o viu naquela pompa, ficou deslumbrado e por um triz esteve fazendo uma asneira. Seu desejo era abraçar o pequeno ali na presença da guarnição, devorá-lo de beijos, esmagá-lo de carícias debaixo do seu corpo. Sim, senhor, parecia uma menina com aquele traje. Está mesmo apto, então o espelhinho sempre servira, hein? E com um gesto rápido, nervoso, disfarçando a concupiscência, bonitinho. O pequeno, longe de se amuar com o gracejo, mirou-se d'alto a baixo risonho, deu um muxoxo e seguiu para a forma sem dizer palavra. Depois de terminada a leitura do regulamento, feita a revista, bom crioulo chamou-o à proa, e entraram numa longa palestra, deliciosa para o negro a julgar pela expressão cada vez mais fulgurante de sua fisionomia. O mar estava relativamente calmo, apenas eriçado por uma viração branda que ameigava o mormaço. Nuvens aglomeravam-se para o sul, crescendo em vulcões pardacentos, como impelidas pela força. Longe ainda, rente o horizonte, em cima, no alto do grande hemisfério que a luz do meio-dia incendiava, o azul sempre o azul claro, o azul imaculado, o azul transparente, doce, infinito e misterioso. Parecia que se estava muito perto da terra, porque no mesmo horizonte da corveta ia passando uma velinha triangular de jangada, microscópica e fugitiva. Pela alheta de Boreste vinha-se chegando também o vulto sombrio de um grande vapor de 2 canos. Bom crioulo e Aleixo conversavam à sombra da bujarrona,
lado a lado, indiferentes à alegria dos outros marinheiros, cuja atenção volvia-se agora para o transatlântico. Todos, menos os dois, queriam saber de que nacionalidade era o bruto. Uns afirmavam que era inglês, por causa do tamanho. Outros viam na cor dupla das chaminés o distintivo das Messageries Maritimes. Devia ser o Équateur ou o Gironde, um dos dois. Faziam-se apostas, enquanto o monstro se aproximava silenciosamente e a jangadinha sumia-se pouco a pouco. Mas olhe, você não queria negócio com outra pessoa, dizia Bom Crioulo. O Rio de Janeiro é uma terra dos diabos. Se eu encontrar com alguém, já sabe. O rapazinho mordia distraidamente a ponta do lenço de chita azul escuro com pintinhas brancas, ouvindo as promessas do outro, sonhando uma vida cor-de-rosa lá nesse Rio de Janeiro tão falado, onde havia uma grande montanha chamada Pão de Açúcar, e onde o imperador tinha o seu palácio, um casarão bonito com paredes de ouro. Tudo avultava desmesuradamente em sua imaginação de marinheiro de primeira viagem. Bom Crioulo tinha prometido levá-los aos teatros, ao Corcovado, outra montanha donde se avistava a cidade inteira e o mar. À Tijuca, ao passeio público, a toda parte. Haviam de morar juntos num quarto da Rua da Misericórdia, num comodozinho de 15.000 réis, onde coubessem 2 camas de ferro, ou mesmo uma só, larga, espaçosa. Ele, Bom Crioulo, pagava tudo com o seu soldo. Podia-se viver uma vida tranquila. Se continuassem no mesmo navio, não haveria coisa melhor. Se, porém, a sorte se separasse, dava-se jeito. Nada é impossível debaixo do céu. E não tem que dizer isto a ninguém, concluiu o negro. Caladinho. Deve estar que eu toco os paus. Nesse momento, o transatlântico defrontava com a corveta, içando a ré a bandeira inglesa, um grande lenço de tabaco, encarnado e saudando com 3 guinchos medonhos o navio de guerra, cuja bandeira também flutuava na popa verde e ouro. Um mundo de gente movia-se na proa do inglês, de certo imigrantes italianos que chegavam ao Brasil. Distinguia-se bem o comandante em uniforme branco, chapéu de cortiça, no passadiço, empunhando o óculo. Lenços acenavam para a corveta que ia ficando atrás, toda em panos, lenta e soberba. E o paquete desapareceu como uma sombra, e ela continuou na sua derrota sozinha no meio do mar, desolada e lúgubre. Os marinheiros tinham se espalhado pela tolda e pelas cobertas, entregues à labuta, esperando o rancho das 4 horas. A montanha de nuvens que há pouco erguia-se fantasticamente lá longe ao sul alastrava o céu, aproximando-se cada vez mais, cor de chumbo, tempestuosa, desdobrando-se em contornos de feições bizarras, como uma barreira enorme que de repente se levantasse entre a corveta e o horizonte. Meio encoberto já, o sol coava sua luz triste através das nuvens, irisando-as de uma faixa multicor e brilhante, espécie de auréola que descia para o mar. O aguaceiro estava iminente. Obra dos joanetes e sobres, gritou o oficial de quarto. A essa voz, o movimento foi geral. Imediatamente soaram apitos e a tolda encheu-se de marinheiros e oficiais que surgiam das escotilhas num alvoroço, correndo, empurrando-se. A figura do guardião, Agostinho, destacava a proa, calmo e solene, medindo a mastreação. Arria! Carrega! Trilaram de novo os apitos num desespero de manobra assoldada. Avalanches de marinheiros precipitaram-se de um bordo e do outro, alando os cabos, atropelando-se em correrias de horda selvagem, batendo os pés ao barulho dos moitões que chiavam como carro de bois na roça. Aguenta o leme, avisava o oficial, todo embuçado na sua capa impermeável. O tempo escurecera completamente e a ventania, refrescando, esfuziava na mastreação de modo sinistro, com a força extraordinária de titãs invisíveis. Mar e céu confundiam-se na escuridão, formando um só conjunto negro em torno da corveta, abarcando-a em todos os sentidos, como se tudo ali dentro fosse desaparecer debaixo das águas e das nuvens. Passavam grandes ondas altaneiras rugindo sobre a quilha, dançando uma dança medonha e vertiginosa na proa, cada vez que o navio mergulhava o bojo com o risco de abrir pelo meio. Chuva copiosíssima alagava o convés, obrigando os marinheiros a se arregaçar, encharcando as pilhas de cabo numa baldeação geral e inesperada. A corveta ficara somente em gávias e mezenas e corria agora sobre o mar, como se fosse um simples iatezinho de recreio, leve, enfunada, cavalgando as ondas, as bordas quase rente com a água.
Que orgulho para o oficial de quarto, como ele sentia-se bem naquele momento, debaixo do seu sueste, molhado até a ponta dos pés. Todos os olhos para que o navio não saísse fora do rumo, cheio de responsabilidade, calmo no seu posto, enquanto os outros descansavam na praça d'armas. De vez em quando olhava para a popa e via, com grande júbilo d'alma, a larga esteira de espuma que a corveta ia deixando para trás. Sentia-se forte, sentia-se homem. Decididamente a marinha é, por excelência, uma escola de coragem, pensava. Durou hora e meia o aguaceiro, uma chuva cerrada, insistente de revés, que parecia não acabar mais. O céu abriu-se de repente claro e azul. A luz tornou a iluminar os horizontes e pouco a pouco foram desaparecendo os últimos vestígios da brincadeira, como dizia. Depois o tenente Souza, o da calmaria, que entrava de quarto. O vento, porém, continuava rijo, açoitando os cabos, fustigando a superfície d'água, gemendo tristemente salmodias de violoncelo fantástico, em lufadas que faziam estremecer todo o navio. 10 milhas, acusava a barquilha, 10 milhas por hora. Cuidado com o leme! Marinheiros vassouravam o convés enquanto outros iam passando o lambaz onde já não havia água. De cima da tolda ouvia-se a voz dos oficiais conversando na bateria, sentados por ali numa desordem grotesca, fumando, rindo. O comissário, um de suíças longas, magro, estudava clarinete, embaixo na praça d'armas com admirável paciência, equilibrando-se. A chuva reanimara-os a todos, oficiais e marinheiros, desentorpecendo-lhes o corpo. Bom crioulo, cansado da faina, descera a coberta. E conversava também com Aleixo, de quem só se separava na hora do serviço. A umidade, o frio que entra pelas escotilhas, aquele ambiente glacial comunicava-lhe um desejo louco de amor físico. Um enervamento irresistível, unido ao grumete num quase abraço, a mão no ombro de Aleixo, que aquele contato experimentava uma vaga sensação de carícia. O negro esquecia todos os seus companheiros, tudo que o cercava para só pensar no grumete, no seu bonitinho e no futuro dessa amizade inexplicável. Tiveste muito medo? De quê? Do tempo? Não, nem por isso. E Aleixo aproveitou o ensejo para narrar um caso de vento sul em Santa Catarina. Tinham saído ele e o pai numa canoa de pesca, assim pelo meio-dia. De repente o mar começa a encrespar, o vento desaba. E agora? Estavam sozinhos perto da Ilha dos Ratones, dentro de uma canoa, que era ver uma casquinha de noz. O velho coitado não teve dúvida, não. Puxou pelo remo. Vuco, tivuco, vuco, tivuco. Segura-te, meu filho. E o vento cada vez mais forte, zunindo no ouvido que nem o diabo. Mas veio uma rajada de supetão, um golpe de vento medonho, e quando ele, Aleixo, quis agarrar seu pai, era tarde. A canoa emborcou. Emborcou? Emborcou de verdade, pois então, sei bem que fui ao fundo e voltei à tona. Aí perdi o sentido. Quando acordei estava na praia, são e salvo, graças a Deus. Assim mesmo foste feliz, disse o negro com interesse. Podias morrer afogado. Bom crioulo também quis contar sua história e a conversa prolongou-se até ao anoitecer, quando todos subiram para a distribuição do serviço. Em vez de abrandar, o sueste soprava com mais força, duro e tenaz, ameaçando levar tudo quanto era cabo e panela. A corveta, o velho esquife, como a chamavam, ia numa vertigem por aqueles mares, arfando suavemente, oscilando às vezes, quando o vagalhão era maior, com seus 2 faróis de cor. O encarnado a boreste, o verde a bombordo, e a lanterninha de traquete pálida e microscópica no alto do estai da giba. Sempre em gáveas e mezena, vento em popa, grande e sombria na noite clara, espectral e silenciosa, ela voava desesperadamente caminho da pátria. A lua surgindo lenta e lenta, cor de fogo a princípio, depois fria e opalescente, misto de névoa e luz, alma de solidão, melancolizava o largo cenário das ondas, derramando sobre o mar essa luz meiga, essa luz ideal que penetra o coração do marinheiro, comunicando-lhe a saudade infinita dos que navegam. E nada de serenar o vento. Naquele caminhar cedo se estaria em terra, coisa talvez de um dia a mais. Enquanto não chegava a hora triste do silêncio oficial, a hora do sono que se prolongava até ao romper da alvorada, marinheiros divertiam-se à proa, cantando ao som de uma viola chorosa, numa toada sertaneja, rindo, sapateando, a ver quem melhor improvisava modinhas de pé quebrado, cantigas do mato. Não se perdia um luar como aquele. Tinham trabalhado muito, era preciso folgar também.
Deitados no convés, de ventre para o ar, outros em sentido contrário, queixos na mão, um sentado pacatamente, aquele outro de pernas cruzadas fumando, todos em plena liberdade fumavam roda em cima do castelo, enquanto era cedo. O oficial do quarto, passeando, escutava-os enternecido, cheio de contemplação por aquela pobre gente sem lar nem família, que morria cantando, longe de todo carinho, às vezes longe da pátria, onde quer que o destino os conduzisse. Aquelas cantigas assim rudes, assim improvisadas, quase sem metra e sem rima, tinham contudo o sabor penetrante dos frutos naturais, e o misterioso encanto de confissões ingênuas. Fazia bem ouvi-las, como que o coração dilatava-se numa hipertrofia de saudade eterna e consoladora. Deixá-los cantar, os pobres marinheiros, deixá-los esquecer a vida incerta que levam, deixá-los cantar. Geme a viola, soluça uma alma em cada bordão, ressoam cantares em desafios no silêncio infinito da noite clara. O tempo voa, ninguém se apercebe das horas, ninguém se lembra de dormir, de fechar os olhos à paisagem translúcida e fria do luar tropical varrida pelos ventos sul. Misterioso instrumento essa viola, que fazia esquecer as agruras da vida, embriagando a alma, tonificando o espírito. Bom crioulo não tomou parte no folguedo, estava cansado de ouvir cantigas. Fora-se o tempo em que também gostava de fazer seu pé de alferes, dançando o baião, fazendo rir a rapaziada. E quando a sineta de proa badalou 9 horas, viram-no passar esgueirando-se felinamente, sobraçando a maca. Ia depressa, furtando-se à vista dos outros, mudo, impenetrável, sombrio. Abarafustou pela escotilha, escadas abaixo, e sumiu-se na coberta. Que iria ele fazer? Algum crime? Alguma traição? Nada. Bom crioulo tratava de se agasalhar como qualquer mortal, o mais comodamente possível. Lá em cima fazia um arzinho de gelo. Caramba! A coberta sempre era um pouco mais quente. O seguro morreu de velho. Abriu a maca, estendeu-se sobre o convés cautelosamente, com mãos de mulher, examinou o lençol e, sacando fora a camisa de flanela azul, deitou-se com um largo suspiro de conforto. Ah, estava como queria. Boa noite. Nem uma voz rompia o silêncio regulamentar, senão a do oficial de hora em hora. Barca! Ventava forte ainda. O convés, tanto na coberta como na tolda, apresentava o aspecto de um acampamento nômade. A marinhagem, entorpecida pelo trabalho, caíra numa sonolência profunda. Espalhada por ali ao relento, numa desordem geral de ciganos que não escolhem o terreno para repousar. Pouco lhe importavam o chão úmido, as correntes de ar, as constipações. O beriberi. Embaixo era maior atravancamento, macas de lona suspensas em varais de ferro, umas sobre as outras, encardidas como panos de cozinha, oscilavam à luz moribunda e macilenta das lanternas. Imagine-se o porão de um navio mercante carregado de miséria. No intervalo das peças, na meia escuridão dos recôncavos, moviam-se corpos seminus indistintos. Respirava-se um odor nauseabundo de cárcere, um cheiro acre de suor humano diluído em urina e alcatrão. Negros de boca aberta roncavam profundamente, contorcendo-se na inconstância do sono. Viam-se torsos nus, abraçando o convés, aspectos indecorosos que a luz evidenciava cruelmente. De vez em quando uma voz entrava a sonambular coisas ininteligíveis. Houve um marinheiro que se levantou, no meio dos outros, nu em pelo, os olhos arregalados, medonho, gritando que o queriam matar. No fim de contas, o pobre diabo era vítima de um pesadelo. Nada mais, tudo voltou ao silêncio. Lá em cima, no passadiço, o oficial de quarto, vigilante imperturbável de hora em hora. Barca! Houve um rebuliço ligeiro. O guardião apitava, acordando o agente de serviço. Levanta, levanta! Olha a barca! E as horas iam correndo assim monotonamente. Bom crioulo estava de folga. Seu espírito não sossegara toda a noite, ruminando estratagemas com o que desse batalha definitiva ao grumete, realizando por fim o seu desejo forte de macho torturado pela carnalidade grega. Por vezes tinha querido sondar o ânimo do grumete, procurando convencê-lo, estimulando-lhe o organismo, mas o pequeno fazia-se de esquerdo, repelindo brandamente com jeitos de namorada certos carinhos do negro. Deixe disso, bom crioulo, porte-se sério. Nesse dia, Priapo jurou chegar ao cabo da luta, ou vencer ou morrer. Ou o pequeno se resolvia, ou estavam desfeitas as relações. Era preciso resolver aquilo. Aquilo o quê? Perguntou o rapazinho muito admirado. Nada. O que eu quero é que não te zangues comigo.
E precipitadamente: onde vais dormir esta noite? Lá bem à proa, na coberta, por causa do frio. Bem, havemos de conversar. Às 9 horas, quando o bom crioulo viu Aleixo descer, agarrou a maca e precipitou-se no encalço do pequeno. Foi justamente quando o viram passar com a trouxa debaixo do braço, esgueirando-se felinamente. Uma vez lado a lado com o grumete, sentindo-lhe o calor do corpo roliço, a branda tepidez daquela carne desejada e virgem de contatos impuros, um apetite selvagem cortou a palavra do negro. A claridade não chegava sequer à meia distância do esconderijo onde eles tinham se refugiado. Não se viam um ao outro, sentiam-se, adivinhavam-se por baixo dos cobertores. Depois de um silêncio cauteloso e rápido, bom crioulo, aconchegando-se ao grumete, disse-lhe qualquer coisa no ouvido. Aleixo conservou-se imóvel, sem respirar, encolhido, as pálpebras cerrando-lhe, instintivamente de sono, ouvindo com o ouvido pegado ao convés o marulhar das ondas na proa. Não teve ânimo de murmurar uma palavra. Viu passarem como em sonho as 1001 promessas de bom crioulo. O quartinho da Rua da Misericórdia no Rio de Janeiro, os teatros, os passeios. Lembrou-se do castigo que o negro sofrera por sua causa, mas não disse nada. Uma sensação de ventura infinita espalhava-se em todo o corpo. Começava a sentir no próprio sangue impulsos nunca experimentados. Uma como vontade ingênita de ceder aos caprichos do negro, de abandonar-se-lhe para o que ele quisesse. Uma vaga distensão dos nervos, um prurido de passividade. Ande logo, murmurou apressadamente, voltando-se, e consumou-se o delito contra a natureza. 4. Amanhecera um belo dia de sol quente, luminoso, de uma transparência fina de cristal lavado. Logo pela madrugadinha, antes de apagar-se a última estrela, a corveta acendera fogos e demandava o porto em árvore seca, impulsionada pela sua velha máquina de sistema antigo. Um estafermo quase imprestável, porejando vapor, abrindo-se todo em desconjuntamentos de maquinismo secular. Enfim se chegava. Agora cada um tratava de si, de sua roupa, do que trouxera da longa viagem ao sul, dessa viagem maldita que parecia não acabar nunca. Lá estava, bem defronte, bem por bom bordo, o pão de açúcar, talhado a pique, sombrio, íngreme, batido pelas ondas, guardando a entrada e mais longe para o sul, termo final de uma espécie de cordilheira primitiva e bronca, o cocuruto da Gávea, cinzento dominando o mar. E aquela ilha com ponto branco? Perguntou Aleixo curiosamente. Estava ao lado do bom crioulo, contemplando embevecido a costa fluminense. Aquela ilha é a Rasa, explicou o negro. Não vês o farol? Aquilo branco? E começou a descrever o pedaço do litoral que se ia desdobrando à luz, alcantilado e fulgurante, como essas terras lendárias dos Tamoios e Caramurus. Aquela faixa de areia muito estreita do outro lado, e estendia o braço por cima do ombro do pequeno, beirando a água, chamava-se Marambaia. Lá adiante, uma montanha quase apagada, era o Cabo Frio. E foi indicando, um a um, com exclamações de patriotismo, os acidentes da entrada, os edifícios, as fortalezas de São João no alto e de Santa Cruz à beira-mar, olhando-se com sua artilharia muda, a praia vermelha entre os morros, o hospício, Botafogo. Tudo aquilo, dizia ele, abarcando com um gesto largo, morros e casas, tudo aquilo é a cidade de Niterói. Ouviste falar? Não, pois é ali. Aleixo, de resto, não experimentava grande surpresa. Entre montanhas havia ele nascido e perto do mar. O entusiasmo de bom crioulo nem sequer o abalava, fazia outra ideia do Rio de Janeiro. Mas isto ainda não é a cidade, meu tolo, explicava o negro. Tu não viste nada por enquanto. A corveta aproximava de Vila Gagnon. Bom crioulo mal teve tempo de dizer ao grumete. Foi ali que eu comecei, e desapareceu entre a chusma da marinhagem. Era quase meio-dia. Escaleres de guerra vinham em direção da fortaleza, cortando a água numa carreira macia de outriggers. Ouvia-se a pancada igual dos remos acompanhando a voga. Ao redor da barca, de banhos, pairavam botes de comércio. Lanchas apitavam cruzando a baía. Navios de guerra imóveis, aproados à barra, faziam sinais, içando e arriando bandeiras. Entre esses havia um grande coraçado ao lume d'água, raso, chato e bojudo, com uma flâmula no mastro grande. A corveta diminuiu a marcha, seguindo vagarosa e dominando com seu porte de nau antiga e legendária o conjunto de embarcações que por ali estacionavam. Pouco adiante de Vila Gagnon,
Fez uma parada imperceptível, tocando atrás. Ouviu-se um grande baque na água e logo um rumor de amarras que se desenrolam, que se precipitam. Ora, graças! Exclamaram algumas vozes ao mesmo tempo, como se houvessem combinado fazer coro de alegria. Entretanto, o bom crioulo começava a sentir uns longes de tristeza na alma, coisa que raríssimas vezes lhe acontecia. Lembrava-se do mar alto, da primeira vez que vira o Aleixo, da vida nova em que ia entrar, preocupando sobre a amizade do grumete, o futuro dessa feição nascida em viagem e ameaçada agora pelas conveniências do serviço militar. Em menos de 24 horas, Aleixo podia ser transferido para outro navio. Ele mesmo, bom crioulo, quem sabe, talvez não continuasse na corveta. E instintivamente seu olhar procurava o pequeno, acendia-se num desejo sôfrego de vê-lo sempre, sempre ali perto, vivendo a mesma vida de obediência e de trabalho, crescendo a seu lado como um irmão querido e inseparável. Por outro lado, estava tranquilo, porque a maior prova de amizade Aleixo tinha lhe dado a um simples aceno, um simples olhar. Onde quer que estivessem, haviam de se lembrar daquela noite fria, dormida sob o mesmo lençol na proa da corveta, abraçados como um casal de noivos em plena luxúria da primeira coabitação. Ao pensar nisso, o bom crioulo sentia uma febre extraordinária de erotismo, um delírio invencível de gozo pederasta. Agora compreendia que só no homem, no próprio homem, ele podia encontrar aquilo que debalde procurara nas mulheres. Nunca se apercebera de semelhante anomalia, nunca em sua vida tivera a lembrança de perscrutar suas tendências em matéria de sexualidade. As mulheres o desarmavam para os combates do amor, é certo, mas também não concebia, por forma alguma, esse comércio grosseiro entre indivíduos do mesmo sexo. Entretanto, quem diria, o fato passava-se agora consigo próprio, sem premeditação, inesperadamente. E o mais interessante é que aquilo ameaçava ir longe, para mal de seus pecados. Não havia jeito senão ter paciência, uma vez que a natureza impunha-lhe esse castigo. Afinal de contas, era homem, tinha suas necessidades como qualquer outro. Fizera muito em conservar-se virgem até os 30 anos, passando vergonhas que ninguém acreditava, sendo muitas vezes obrigado a cometer excessos que os médicos proíbem. De qualquer modo, estava justificado perante sua consciência, tanto mais quanto havia exemplos ali mesmo a bordo. Para não falar em certo oficial, de quem se diziam coisas medonhas no tocante à vida particular. Se os brancos faziam, quanto mais os negros. É que nem todos têm força para resistir. A natureza pode mais que a vontade humana. Começou a faina de arriar escaleres, uma lufa-lufa barulhenta e ensurdecedora, um incessante rumor de cabos e moitões, de vozes e apitos confundindo-se em algaravia de mercado público, ressoando clamorosamente no silêncio da baía. Em torno da corveta agitava-se uma multidão de escaleres e lanchas, conduzindo oficiais de marinha e senhoras que acenavam para bordo. Aqueles em uniforme de visita, espada e luva branca, afetando a autoridade, aprumando-se no paineiro com essa desenvoltura natural dos homens do mar. Aquelas em toiletes de verão, muito rubras do sol. Houve-se um momento de geral precipitação em que todos procuravam subir a escadinha do portaló, investindo a um tempo, quando a visita sanitária pôs-se ao largo. "Ataca daí!" gritava uma voz. "Larga a canoa!" bradava outra. "Se anda a ré, abre de proa, rema avante." Ninguém se compreendia no tumulto. Daí a pouco, porém, foi-se restabelecendo a ordem. Todo aquele alvoroço desapareceu e ouvia-se apenas a voz dos marinheiros conversando. Foi então que atracou um escaler com bandeira inglesa e um oficial ruivo de Suíças, muito parecido com o rei Guilherme da Alemanha. Era o comandante do Ironside, cruzador britânico. Austero, hermeticamente abotoado, subiu e desceu logo sem se voltar, pisando forte nos degraus da escadinha. Bom crioulo que se debruçara na murada assim que o viu saltar no escaler. "Inglês bruto", murmurou entre os dentes, e ficou com sua indignação olhando a água calma. Ele ali estava, enfim, na Baía do Rio de Janeiro, depois de uma ausência de 6 longos meses. Precisava ir à terra naquele mesmo dia para arranjar o negócio do quarto da Rua da Misericórdia, antes que o pequeno se arrependesse. Tinha umas compras a fazer. Mas havia ordem para não desembarcar, e bom crioulo com toda a guarnição passou a tarde numa sensaboria, cabeceando de fadiga e sono, ocupando os pequenos trabalhos de asseio e manobras rudimentares. Diabo de vida sem descanso! O tempo era pouco para um desgraçado cumprir todas as ordens. E não as cumprisse, golilha com ele, quando não era logo metido em ferros.
Ah, vida, vida. Escravo na fazenda, escravo a bordo, escravo em toda parte. E chamava-se a isso de servir a pátria. Anoiteceu. Noite estrelada, cheia de silêncio, profundamente calma e reparadora. A guarnição da corveta dormia sem abalos um sono tranquilo e delicioso de 8 horas. Ao ar livre, sobre o convés desbastado. Bom crioulo nem sequer pensou em Aleixo. Estava incapaz de trocar palavra, sucumbido pela canseira, o corpo mole reclamando conforto, o espírito parado. Todo ele sem ânimo para cousa alguma. Trabalhara brutalmente, não havia resistir à fadiga. Momentos em que os próprios animais caem extenuados. Deitou-se a um canto, longe de todos, e adormeceu imediatamente num sono cataléptico. Ao primeiro toque da alvorada espreguiçou-se, abrindo os olhos com surpresa, e sentiu-se alagado. Oh! Passou a mão no lugar úmido, tateando, e verificou cheio de indignação, cheio de tédio, com um gesto de náusea, a irreparável perda que sofrera inconscientemente durante o sono. Um verdadeiro esgotamento de líquido seminal, de forças procriadoras, de vida, enfim, que aquilo era sangue transformado em matéria. Se ao menos tivesse gozado, mas não sentira nada, absolutamente nada, mesmo em sonho. Dormira toda a noite como um porco, e o resultado ali se achava no lençol, quase um rio de goma prolífica. E triste, desesperado, maldizendo a natureza na linguagem torpe das galés, erguendo-se e foi juntando a roupa de cama bruscamente, atabalhoadamente, como se alguém houvesse concorrido para sua desgraça. Entrou pelo dia com ares de quem não quer se incomodar, o semblante carregado numa sombria expressão de aborrecimento, falando pouco e em tom grosseiro, ameaçando, que o deixassem, não queria brincadeira. Ainda rachava a cabeça de um. Outros pediam desculpa, humilhavam-se, adulavam-no, porque sabiam que o negro era meio doido. À tarde, porém, esse estado nervoso amainou, graças ao Aleixo que lhe fora perguntar com certo interesse e com uma meiguice na voz de adolescente se ele, bom crioulo, estava disposto a ir à terra. Por que não? Já estava concedida a licença. Ah, pensei que tinha se esquecido. Qual esquecido? Pois eu não te disse que hoje mesmo havíamos de arranjar nosso ninho? E muito carinhoso. Espera em Deus estrear hoje. Faltava, entretanto, a licença do grumete. Aleixo não se animava a pedir que o deixassem ir à terra, com receio de uma negativa. Bom crioulo encorajou. Não fosse tolo, isso a gente dizia que voltava logo, que era um instante, ou então forjava qualquer história. Diz ao imediato que tens um padrinho rico em terra, uma coisa assim. Aleixo criou ânimo, e daí a pouco voltava muito satisfeito, risonho, dando pinchos. Não havia nada como a gente ser um menino bonito, até os oficiais gostavam. Bom crioulo é que não gostou da pilhéria, ferrou o olhar no pequeno, como para fulminar, mas o grumete corrigiu prontamente. Brincadeira, menino, brincadeira, pois não se podia brincar? Isso não são brinquedos, repreendeu o negro. Eu, quando gosto de uma pessoa, gosto mesmo e acabou-se. Já lhe disse que ande muito direitinho. Vestiram-se e abalaram no escaler das 5 horas, depois da ceia. Vamos primeiro tomar um golezinho de jeribita, disse bom crioulo ao saltar no cais farol. Aqui mesmo no quiosque é preciso esquentar os rins. Eu não quero. Hás de tomar nem que seja um copo de maduro. Maduro? Sim, maduro. É uma bebida muito boa. Foram andando. O relógio das barcas marcava 6 horas menos um quarto, e a cidade, mergulhada no crepúsculo, adormecia lentamente, caía pouco a pouco numa estagnação de praça abandonada, num triste silêncio de aldeia longínqua. Acendiam-se as luzes e rareavam os transeuntes no Largo do Paço. Um ou outro retardatário em pé na sombra, e sujeitos que saltavam nos bondes em frente à estação das barcas, conduzindo embrulhos. O velho pardieiro dos Braganças, o sombrio casarão em que durante quase um século a monarquia fez reclamo de suas pratas, imobilizava-se lugubremente, ermo e fechado àquela hora. Continua.